Pessoal, mais uma vez eu tô aqui, Matheus, do Ministério Yeshua, para mais um vídeo para vocês, tá bom? Esse vídeo é sem corte, sem nada. Eu acho que o ventilador tá até atrapalhando. Deixa eu desligar. E vamos lá, vamos que vamos. Hoje eu vou contar apenas uma história para vocês. Provavelmente quem vai assistir é só o pessoal do nosso grupo no WhatsApp, tá? Se vocês quiserem participar, estudarem a Bíblia junto com a gente todos os dias. A gente está postando coisa nova lá. A gente está em Gênesis, capítulo 40, se eu não me engano. Então, apertem aí embaixo, participe dessa comunidade, dessa, vamos dizer, família, que já está aí há mais de alguns anos, tá bom? Deixa eu apenas pegar o meu caderninho aqui. Ele sumiu. Tá ali, segurando a lâmpada da iluminação. Ok. Este aqui é o meu caderninho onde está arquivado aquilo que eu vou dizer. Então, pessoal, quero que vocês prestem bastante atenção nisso e que isso fale ao coração de vocês. Não quero desculpa, eu quero apenas reflexão. Tá bom? Tá aí. Hoje eu vou contar uma história para vocês, mas antes de eu contar essa história, já deixa seu like, se inscreva no canal e participe aí do nosso grupo no WhatsApp para você ficar por dentro de leitura diária da Bíblia, tá bom? Lá a gente lê por causa desse negócio de pandemia, não tá tendo culto na escola, a gente não tá podendo fazer evangelismo e tal, então vamos seguir em frente. Hoje eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção, em uma história que eu vou contar para vocês, que é sobre um pregador africano, que ele pregava a palavra de Deus de uma forma assim intensa. Ele vivia o evangelho intensamente. E essa história mexeu muito comigo, porque ele preferia morrer, ele preferia matar a carne dele para que o nome de Jesus fosse pregado. Isso é muito lindo, cara. Ou seja, vamos lá. Início de tudo. Um amigo meu, ele conheceu outra pessoa que conheceu esse rapaz que pregava o evangelho. Esse amigo do meu amigo, ele veio lá da América do Norte. Ele veio e desceu para começar a ministrar a palavra de Deus na África. E lá ele conheceu esse pregador. Ele era um pastor de uma igreja da região onde ele ficou. E lá ele conheceu esse rapaz e ele era conhecido como pregador de enterro. Ele era um pregador de enterro. Sempre que havia um enterro, ele estava lá. E por ele sempre estar pregando em enterro, sempre a polícia ia atrás dele, o perseguia, e o prendia e o espancava por conta disso. Lá há uma intolerância muito grande com relação ao evangelho. E sempre que ele saía depois do espancamento, ele ia e voltava a pregar no cemitério. Isso era de lei. Ele sempre fazia isso. Isso foi por várias vezes até que os policiais daquela região se cansaram. E dessa vez fizeram diferente. Eles pegaram esse pregador, o prenderam e disseram e falaram assim: nós não vamos soltar mais ele. Por quê? Eles viam que quando ele estava preso, ele evangelizava. Ele trazia mais pessoas para Jesus. Então era uma desvantagem, era um desperdício, certo? Até que eles pensaram em eletrocutar ele e matar ele, né, no caso. E foi-se então que eles começaram esse trabalho terrível. E foi que chegou o dia em que eles iriam eletrocutar ele, e falou para ele fazer uma oração de 1 minuto, e depois começaram a atacar o pau no evangelho. E quando eles foram
ligar a chave para eletrocutar ele. Começou a sair fumaça, a chave não armou, não passou a corrente. E foi-se que eles tiveram que dar uma desculpa para a população e falaram que no outro dia eles iriam matar esse pregador. Só que no outro dia aconteceu a mesma coisa e disseram: chega, pode ir embora, pregador, porque a gente não consegue te parar. Mais ou menos isso que a gente consegue entender. Só que esse amigo meu que conhece esse missionário, que conhece esse pregador, o meu amigo que conhece uma pessoa, ele falou assim pra ele, porque depois que ele saiu, né, ele começou a seguir esse pregador, esse pastor. E ele seguindo ele, chegou um ponto em que ele chega pra ele e fala: eu represento milhares de cristãos na América. Nós estamos orando por você. Então aí ele virou, ele interpretou isso e virou para ele assim e disse algumas coisas para ele. Ele perguntou assim para ele: vocês oram por nós? Sério, falando sério. Vocês oram por nós? Nós é que oramos por vocês. Aí ele ficou sem pensar assim: por que vocês oram por nós sendo que vocês estão sendo perseguidos e não a gente? Aí esse pastor responde: é que nós, todos os dias, nós corremos o risco de morrer. Nós não podemos pregar o evangelho livremente, porque acontece o que aconteceu comigo. Nós não podemos nos reunir, nós não podemos ler a Bíblia livremente, nós não podemos fazer nada disso. Todas as pessoas aqui da região, elas sempre acordam, todos os cristãos, acordam imaginando que pode ser o último dia. E a gente sempre está em oração. Então nós é que oramos com vocês. Muitas das vezes a gente pensa que caminhar, andar atrás de Cristo é sacrifício. É uma coisa assim muito custosa. Às vezes a gente fica pensando que o antes era melhor, que o mundo era melhor. Mas não. Nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados. E às vezes a gente nem entende isso. Então eu quero que você fique com essa reflexão, porque não acaba aí. Não acaba aí. Esse mesmo pastor, ele começa a perguntar: é verdade que lá na América tem uma igreja em cada esquina e tem cristãos que ficam em casa fazendo qualquer outra coisa na hora de ir pro culto? Ele disse sim. Ele perguntou outra coisa: é verdade que os cristãos na América têm 7, 8 Bíblias e todos os dias, às vezes, nenhum deles olha para a Bíblia? É verdade. Tem vezes que eles não oram. Não, tem vezes que eles não leem a Bíblia. Aí ele disse uma coisa muito interessante. Na minha igreja que eu pastorei, às vezes eu tinha uma Bíblia só. E nessa uma Bíblia que eu tinha, eu ficava com medo de ser preso e a minha Bíblia ser queimada. Então eu peguei a minha Bíblia e parti ela com todos daquela comunidade, com todos daquele corpo. E todo mundo tinha uma partezinha, porque é mais fácil ela estar dividida do que unida, porque se estiver unida e eu for preso, ela pode ser queimada. Então, quando a gente ia para a floresta, quando a gente ia se encontrar, quando a gente ia fazer o corpo, a gente lia, eu pregava, e quando eu precisava de Isaías 46, alguém gritava lá no fundo e dizia, e começava a recitar. E a gente para pensar aqui, nós como cristãos,
a gente está olhando muito para as nossas próprias vidas, sendo que a gente já disse: Jesus, controla. Jesus, toma conta. Jesus, minha vida é tua. Jesus, eu quero seguir a ti. A gente se esquece de Jesus todos os dias. Jesus, ele não quer desculpa, porque ele sabe que você é assim. Ele sabe que a gente é falho. Mas ele quer reflexão. Ele quer que a gente comece um processo. Ele quer que a gente comece uma nova caminhada. Ele quer que a gente comece uma caminhada. Porque às vezes a gente começou uma caminhada, só que parou. Por um instante, a gente parou. E a gente precisa de voltar. A gente precisa de voltar. Quem precisa de voltar aí nessa noite? Nesse dia, nessa tarde? Então é isso. Fique com essa reflexão. Não quero desculpa. Quero reflexão. Tá bom? Fiquem com Deus.